Eu queria hoje falar com você sobre a vontade de Deus. A gente vive num tempo hoje onde muito se fala o que é a vontade de Deus, né? Você já deve ter ouvido várias vezes esse termo, vontade de Deus. A pessoa morreu, aí alguém dos antigos fala, era vontade de Deus, né? A pessoa bateu o carro, é da vontade de Deus. Aí a pessoa quebrou a perna, mas é da vontade de Deus. Aí aconteceu um tsunami lá, não, mas é da vontade de Deus, né? Então a gente tem esse costume do que acontece de ruim, tudo é vontade de Deus, né? E se acontece tudo de bom, aparentemente também é porque é da vontade de Deus. Então eu queria tentar falar com você um pouco sobre essas divisões do que é vontade de Deus, tá bom? Eu queria ler um texto com você que está na palavra do Senhor em Jeremias 31, 37. Jeremias 31, 37. Está lá no Velho Testamento, perto de Isaías, perto de Salmos, perto de Eclesiastes. Você vai encontrar o livro de Jeremias. Jeremias 31, 37. O texto diz assim: assim diz o Senhor: somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Querido, nesse mesmo capítulo, eu queria que você lesse o versículo 35, um pouquinho antes. Eu vou ler com você. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas, para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Querido, eu quis separar o termo vontade de Deus em 4 vontades. A primeira vontade que eu quero falar é sobre a vontade soberana de Deus. Existe uma coisa chamada vontade soberana de Deus. O que é isso? É aquela vontade de Deus que não pode ser alterada, ela não pode ser mudada, ela não vai mudar de jeito nenhum. Independente do que eu e você fizermos, essa vontade não vai mudar. Esse texto que nós lemos em Isaías, Deus está dizendo o seguinte: eu mesmo estabeleci algumas leis que são fixas. Eu coloquei o sol para que o sol brilhasse de dia, e eu coloquei a lua para que ela resplandecesse de noite, e eu coloquei os astros e as estrelas para que eles ficassem lá. Aí Deus fala o seguinte: somente se esses decretos que foram estabelecidos por mim puderem ser alterados, a nação de Israel deixará de estar na minha presença. O que Deus está falando com isso? Ele está dizendo o seguinte: eu criei algo, eu estabeleci algo, e acima de mim não tem ninguém, não existe ninguém acima
cima de mim para fazer com que esses decretos que eu criei possam desaparecer ou possam ser mudados. Essa é a primeira vontade soberana de Deus. Eu vou explicar ela para você entender. Tente imaginar, querido, que por um acaso você precisar que segunda-feira em diante, até sexta-feira que vem, você vai para a praia, e lá onde, aleluia, e lá onde você vai, você já pagou a passagem, está tudo pago, você separou aquela semana para viajar, e você olha na previsão do tempo, a semana inteira é de chuva. A semana inteira é de chuva. E você fala, cara, eu vou para a praia e eu vou perder tudo. Não tem jeito de eu nadar, porque vai estar chovendo. Está chovendo perto da praia, vai estar frio, vai estar ventando. Não vai estar para eu estar lá. Aí você ora a Deus e fala, Deus, eu queria que você fizesse o seguinte: de segunda-feira até domingo fosse só dia, não tivesse noite, e todos os dias ficasse ensolarado, porque eu tenho que ir para a praia. Eu não quero a noite, Deus, eu não quero a noite, eu quero que fique dia, uma semana, só sol, porque eu sou o seu filho amado, eu estou na igreja toda semana, Senhor, eu sou fiel. Querido, deixa eu te falar, existe uma lei fixa, e porque Deus falou que seria assim, será assim. O sol de manhã e a lua de noite. Pode até acontecer de você orar e falar, Deus, pelo menos um dia ou outro, deixa até um solzinho lá para nós, para a gente aproveitar a praia, um dia ou outro. Mas Deus não vai fazer que, porque você está viajando, fique sol, sem a noite. Por quê? A vontade soberana, o decreto de Deus disse que sempre haverá sol de dia e lua à noite, e isso não pode ser mudado, porque Ele com a boca dele estabeleceu que deveria ser assim. Quando Deus criou a humanidade, Ele disse, e o homem será macho e a mulher será fêmea. Querido, preste atenção, esse princípio nunca poderá ser alterado. É uma vontade estabelecida de Deus, ela é inalterável. O dia da volta de Jesus não pode ser alterado. Por quê? Porque a vontade soberana de Deus já estabeleceu aquele dia. Você pode ter casado, pode não ter casado, você pode até não crer na volta de Jesus, mas no dia marcado Ele voltará. Porque é uma vontade soberana, não pode ser mudado. Assim como de dia é sol e de noite é lua. Aleluias. Querido, quando Deus estabelece uma coisa, nenhum homem pode mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus disse a Davi que por causa da fidelidade de Davi, do amor que ele tinha a Davi, Ele prometeu a Davi que sempre colocaria na descendência de Davi alguém para governar e que fosse rei. Só que depois que Davi morre, sabe o que acontece? Os próximos descendentes de Davi começam a não seguir mais a Deus. Alguns deles não servem mais a Deus, são infiéis. Mas Deus havia dito que as promessas que Ele daria a Davi, elas seriam eternas. Então, para Deus cumprir uma palavra que estava direcionada a Davi, sabe o que Deus faz? Ele coloca Jesus na descendência de Davi, porque Ele tinha que cumprir uma promessa. Querido, Jesus podia ter nascido na tribo de Levi, Issacar, Zebulon,
Ele podia ter nascido em qualquer uma das tribos, mas por que Deus colocou ele na tribo de Judá? Porque ele disse a Davi: eu sempre colocarei um descendente que governe na sua linha descendente. E porque ele estabeleceu uma vontade, porque ele estabeleceu uma palavra, essa vontade dele não pode ser mudada. E se na terra não houver recurso, se na terra não houver recurso ali na hora, para que ele cumpra o que ele falou, ele faz acontecer o recurso, ele dá um jeito, porque a palavra dele disse. Isaías 55 diz o seguinte, a Bíblia diz assim: nenhuma palavra que sair da minha boca voltará para mim vazia. Tudo que Deus falou tem que acontecer. Isso chama vontade soberana de Deus. Você pode estar na igreja, você pode estar fora dela, você pode estar bem, você pode estar mal, você pode estar do jeito que for. Querido, o mundo pode estar todo bagunçado, mas se Deus disse, aquilo vai acontecer. Vamos imaginar, querido, que Deus deu uma promessa para o louvor da igreja. Falou assim: olha, o louvor que vocês estão fazendo aqui vai chegar nas nações. Vamos imaginar que ele falou isso. Então ele tem uma agenda, ele já marcou um dia, ele já marcou uma data. Aí está toda a equipe aqui louvando, adorando a Deus, e a promessa está quase chegando. Mas de repente todo mundo do louvor começa a ficar descompromissado, não quer ensaiar, ou deixa às vezes a glória subir no coração, não sei. Mas Deus disse que faria. Sabe o que Deus faz? Porque Ele liberou uma palavra, aquela palavra está ligada a um povo, não a uma pessoa. A palavra de Deus é sempre para um povo. O que Deus faz? Ele começa a remover aquelas pessoas que estão aqui, e Ele começa a colocar os pequenos, assim como foi com Davi. A palavra era para Saul, Deus livraria o povo. Mas como Saul não encaixou, a agenda de Deus era para aquele dia. O que Deus fez? Ele removeu Saul e colocou Davi, só para cumprir uma palavra que ele disse a Israel. Você entende que a vontade soberana de Deus, quando Ele tem que fazer, querido, até papagaio profetiza. Você está entrando em casa, o papagaio começa a dizer: assim diz o Senhor. Você fala: opa. Por quê? Porque a boca de Deus disse. Sobre uma outra vontade, que eu coloquei o nome de vontade permissiva de Deus. É vontade de Deus? É vontade de Deus, mas é uma vontade permissiva. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão. Balaão era um profeta: não irás com eles. Então Deus disse: não irás com eles, nem amaldiçoará o povo, porque o povo é abençoado. Agora eu vou ler o versículo 15. Balaque tornou a enviar outros príncipes em maior número e mais honrado que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, eu te peço que você não se demore a vir até mim, porque grandemente eu honrarei a você e farei tudo o que você me disser. Portanto, vem e amaldiçoa este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 20. Veio o Senhor a Balaão. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse:
visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. Versículo 22. Mas a ira de Deus se acendeu quando ele foi, e o anjo do Senhor colocou-se no caminho para barrar a sua passagem. Ele ia caminhando, montando a sua jumenta, e 2 de seus moços estavam com ele. Eu vou explicar. Um profeta foi convocado por um rei para amaldiçoar o povo de Deus. Presta atenção, um profeta que conhece a Deus, ele ia receber um pouco de dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Aquele profeta sabia que não deveria fazer, então ele manda uma mensagem para o rei: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aí o rei mandou outro príncipe, outros mais honrados, com mais dinheiro, e disse: não, eu vou te dar mais dinheiro, eu vou te honrar mais, eu vou te dar mais, mas por favor vem aqui, amaldiçoa aquele povo, porque eles vão destruir a gente. Balaão mandou a mesma resposta, e ele disse: não, eu não posso fazer isso. Deus já havia dito a Balaão: Balaão, não vá com eles, não se misture com esse povo, não fique lá. E Balaão manteve a sua posição, mas de noite, sentado, pensando no assunto, resolveu orar a Deus de novo, e fala assim: Senhor, mas não posso nem receber essas ofertas aí, só para ajudar lá em casa, só para dar uma força no mantimento. Aí Deus virou e falou: ah não, se for para isso não tem problema não, pode ir. Aí ele ficou alegre e falou: Deus, então tá, tudo bem, eu vou lá só para ver o que o rei quer, eu vou lá só escutar ele, tá bom? E Balaão foi. A Bíblia diz que quando Balaão começou a andar, e quando ele começou a andar em direção à casa do rei, a Bíblia diz assim, que a ira de Deus se levantou contra Balaão. Quando eu li as primeiras vezes esse texto, eu falei assim: Deus, mas o Senhor disse que podia ir, aí a hora que o cara vai, só vem quer matar ele. Não entendi. Só tem crise de identidade. Não é possível, Senhor. O Senhor tem o ânimo dobre. Você já viu falar de pessoas de dupla personalidade? Pensei: Deus esqueceu do que ele acabou de falar para o cara, porque ele falou que podia ir. Lendo, pensando, meditando na palavra, eu entendi uma coisa, porque eu sou pai 3 vezes, e às vezes um dos meus filhos chega para mim e fala assim: pai, eu quero ver televisão. Eu falo: não, agora não é hora. Aí ele chega de novo e fala assim: pai, eu quero ver televisão. Eu falo: não, agora está tarde. Ah não, pai, mas eu queria tanto ver televisão. Eu falei: vai ver, pode ver. Aí vai lá ver televisão. Querido, preste atenção, eu não acabei de falar para o meu filho ou para minha filha: vai ver, está liberado, pode ir. Mas vocês concordam comigo que não foi da minha vontade? Que eu dei uma liberação, eu permiti, mas não era da minha vontade original. Vocês estão entendendo? Quantas vezes alguma pessoa, às vezes, querido, amigo seu, namorado seu, não sei, te pede para você fazer alguma coisa, você fala: não, vou fazer não,
vou fazer não. Aí você insiste uma vez, a pessoa insiste 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aí de repente você fala, então tá, vou fazer esse negócio aqui. Ou senão você fala, então tá, vai e faz. Mas aquele seu vai e faz não está dizendo que você está concordando. Você está só permitindo, porque a sua palavra de liberação é necessária. Deus também tem uma vontade permissiva. Não está significando que Ele está falando assim, eu aprovo, eu digo sim. Querido, pare e pense comigo. A Bíblia diz em Gênesis: o que Deus uniu, não separe o homem. Sim ou não? O que Deus está falando? Diante de mim, o casamento é eterno, não existe separação. Mas aí você lê na Bíblia, lá nas leis de Moisés, Moisés dá a carta de divórcio. Aí você fala, não estou entendendo, está na Bíblia que pode separar. Deus acabou de dizer que o que Ele uniu não pode ser separado, mas como é que agora Deus dá uma carta de liberação para isso acontecer? Querido, você concorda comigo que essa carta de divórcio é uma vontade permissiva? Deus está permitindo, mas não está concordando. Ele permitiu, mas Ele não está concordando. Querido, você acha que é da vontade de Deus que haja doenças? Quem acha que sim? Você acha que é da vontade de Deus que as pessoas se suicidem? Querido, você acha que é da vontade de Deus o ebola, coronavírus? Você acha que é da vontade de Deus? Querido, nem a morte é vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem para não morrer. Ele não criou Adão para morrer, não criou Eva para morrer, mas Ele disse, no dia que vocês comerem desse fruto, morrerão. Você percebe que a primeira vontade de Deus, a vontade original, proposital de Deus era, viva para sempre, mas se comer, vai morrer. Então, querido, muita coisa Deus permite, mas não é da vontade dele. Querido, quantas vezes eu já me perguntei, a gente vê às vezes tantos escândalos dentro das igrejas ao redor do Brasil. O pastor que é pedófilo, o pastor que é adúltero, o pastor que rouba, o pastor que engana. Aí eu falo assim, Deus, como é que o Senhor deixa esse negócio aí, a igreja é sua? Como é que o Senhor permite isso? Deus, é da sua vontade. Como é que o Senhor permite que os padres peguem aquelas criancinhas que estão lá com eles e peguem aquelas criancinhas e violentem elas? Como é que o Senhor permite isso? E lendo a palavra do Senhor, eu já vi várias vezes Deus dizendo, Wesley, eu já marquei um tempo, eu estou permitindo que isso aconteça, mas essas pessoas não ficarão impunes. Queridos, você já prestou atenção, quando a gente vê alguma injustiça, a gente quer que na hora justiça aconteça? Ah, mas matou aquela pessoa tão boa, ah não, tem que ser preso. Mas você já permitiu que quando é você que erra, você quer que Deus seja misericordioso? Que Ele espere mais um pouco? Oh Deus, tem misericórdia de mim. Mas quando alguém erra com você, a gente quer que Deus venha com a mão na hora. Quando a gente vê injustiça, a gente quer que Deus venha com a mão na hora. Mas quando sou eu quem erra, eu falo, Deus, eu sou seu filho amado, eu sou teu filho amado. Você entendeu? Então, querido, deixa eu te contar uma coisa. Deus, você acha mesmo, querido, que essas pessoas que estão fazendo injustiças, estão fazendo coisas erradas, você acha que a conta delas não vai chegar um dia? Que aquelas pessoas que pegaram Jesus, colocaram Ele na cruz, venderam Ele, essas pessoas que ficam aí fazendo chacota de Jesus, você acha mesmo, querido, que a conta, o boleto dessas pessoas não vai chegar um dia?
por que que Deus permite, querido? Querido, presta atenção comigo. Vamos caminhando para o final. Você acha que é da vontade de Deus você está dentro da igreja, aí de repente você desviar lá para o mundo, beber, sair bebendo, usando droga, ficar com um monte de moço, um monte de rapaz, separar, viver um monte de orgia lá no mundo, aí um dia você voltar para a igreja só para você ter um testemunho de que Deus te lavou, que Deus te purificou, e agora você sair evangelizando o mundo? Você acha que é da vontade de Deus? Aí tem gente que vira para mim e fala assim: não, pastor, foi da vontade de Deus, porque agora eu aprendi. Você acha mesmo que é da vontade de Deus, que você vai lá fora, come comida de porco, faz um monte de bagunça, aí depois você volta e fala: não, pastor, agora eu aprendi quem é Deus. Você acha que não dá para aprender quem é Deus sem sair daqui? Agora quer dizer então que eu me converti a Jesus, estou casado há 16 anos, tenho 3 filhos, e agora para o meu testemunho, para Deus me usar, eu tenho que separar da minha esposa, perder minha família, meus filhos desviarem, eu fali, para depois daqui 2 anos Jesus restaurar, e eu ter um testemunho de que Deus restaurou meu casamento? É isso? Você acha que não dá para eu aprender tudo isso aqui sem ter que desviar, sem ter que largar da minha esposa, sem ter que perder meus filhos? Você está entendendo? Agora, por que que a pessoa foi e voltou? Querido, Deus permitiu, mas nunca foi da vontade dele. Nunca. Aleluia. Você acha mesmo que foi da vontade do pai do filho pródigo, que ele fosse lá, comesse aquele tanto de coisa, gastasse aquele tanto de dinheiro e voltasse, e o pai virasse na cara dele e falasse assim: eu te falei? Só para o pai poder apontar para o filho: está vendo, você não consegue viver sem mim? Você acha que foi da vontade de Deus que Adão e Eva comessem do fruto? Que Deus colocou lá só para que Adão e Eva ficassem olhando e falando: eu acho que Deus está fazendo uma pegadinha comigo, acho que não vai dar nada não. Nunca foi da vontade de Deus. Só que Deus, querido, Ele é soberano. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Querido, Ele já sabia que Adão e Eva iam fazer aquilo. Você concorda ou não? A Bíblia diz assim: o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então quando Adão e Eva pecam, Deus já tinha oferecido um sacrifício por Adão e Eva, porque Ele sabia. Mas nunca foi da vontade dele que Adão e Eva saíssem do jardim. Então por que Deus pôs a árvore ali? Porque Ele permitiu, porque Ele deu algo para mim e para você chamado livre-arbítrio. Está entendendo? Deus permitiu. Agora, querido, eu quero falar sobre a vontade condicional de Deus. 2 Crônicas 7:13. Olha o que diz a Bíblia. Deus está falando: quando eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, quando eu fizer esse tanto de maldade, quando eu falar que vou fazer, se, para quem conhece um pouquinho de português, o se é um pronome de condição, ele está gerando uma condição. Se o meu povo, que carrega o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Eu escolhi e consagrei essa casa para que o meu nome esteja nela em todo tempo. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
Versículo 18: também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que eu fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Então Deus está dizendo, vamos imaginar que tem uma nação da terra, que eles estão pecando tanto, mas tem tanto pecado, que Deus decide destruir aquela nação. Aí Ele liberou uma palavra e, querido, Deus está falando: eu farei. Vocês estão pecando tanto que eu vou fazer esse negócio aí. Só que Deus está falando: quando eu disser que vou fazer, se aquela nação se converter de verdade, se arrepender dos seus pecados, começar a buscar a minha face e orar nesse pedaço de tempo, o mal que eu falei que ia mandar, eu não mando. Então aqui, querido, é a vontade de Deus condicionada a uma atitude de alguém ou de um povo. Nesse mesmo texto, depois você lê no 19 na sua casa, Deus também diz assim: agora, se eu disser que vou enviar o bem a uma nação, que eu vou abençoar aquela nação, que eu vou prosperar, que eu vou fazer crescer, mas aquela nação se desviar de mim, todo o bem que eu disse que enviaria, eu arrancarei e enviarei o mal. Então aqui Deus está falando de uma vontade que ela é condicional para o bem e para o mal. Estão entendendo? Então, querido, se você tem uma promessa de Deus, se Deus disse que faria, se Deus liberou uma palavra, mas no meio do caminho você se desviar, o que Deus está falando? Aquilo que eu falei que ia fazer, eu não vou fazer mais. Ele tem uma vontade condicional. Se eu não vou ler com vocês um pouco por causa do tempo, mas leia na sua casa, Deuteronômio 28, Deus disse: se atentamente vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, todas as bênçãos seguirão vocês. Se vocês me ouvirem e me obedecer. Aí lá no versículo 19 do capítulo 28, Deus fala assim: porém, se vocês não me ouvirem e se vocês não me obedecerem, eu farei com que o céu feche sobre a sua cabeça. Eu farei com que toda semente com que você lançar na terra não prospere. Eu vou amaldiçoar a sua amassadeira, eu vou amaldiçoar o seu celeiro. Deus está dizendo: se você ouvir e obedecer, o bem virá. Mas se você não me ouvir e não me obedecer, Deus está dizendo: eu mesmo enviarei o mal. Isso é uma vontade condicionada a alguma coisa. Eu escutei um pai me falar essa semana que um filho dele chegou para ele e falou assim: pai, um filho desobediente, falou assim: pai, me dá dinheiro, quero comprar um negócio ali. E o pai virou para o filho e falou assim: qual é a sua moeda de troca? Para que eu te dê isso que você me dá em troca, você vai me obedecer? Você vai limpar a casa? Você vai lavar o carro? Não, eu não tenho moeda de troca, porém eu não vou te dar o dinheiro. Parece, fala, nossa, mas que pai ruim. Querido, a gente está vivendo um tempo hoje na nação do Brasil que nós romantizamos Deus. Fica parecendo que lá no Velho Testamento Deus era muito mal, aí Jesus nasceu, quebrantou o coração de Deus, ele ficou um pouco mais bonzinho, e agora tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu posso tudo.
E nós esquecemos que o mesmo Deus que abre a porta da graça hoje é o mesmo Deus que um dia virá com juízo sobre a terra. Eu amo pregar a graça para o pecador, mas eu sei que ele virá com juízo também. Porque, querido, eu estou aqui pastoreando a igreja, mas se em algum momento eu me desviar, Deus está falando: você terá que prestar contas da sua mal administração. Você vai ter que prestar conta das ovelhas que você ensinou errado. Você acha que, querido, é só esse momento aqui no púlpito que vale? Ah, não é mesmo, nunca foi. Se eu não conduzir bem a minha casa, conduzir meus filhos, conduzir minhas finanças, se eu não for íntegro, querido, Deus me tira daqui. Deus me lança no chão, sabe por quê? Porque Ele ama você, você é a menina dos olhos dEle. Ai daquele que encostar na menina, querido, dos olhos de Deus. Você acha mesmo, só porque eu sou gente boa, Deus vai deixar de enviar juízo? Porque eu não cuidei bem da igreja dele, porque eu não cuidei bem dos meus filhos ou da minha esposa. A Bíblia fala que eu terei que dar conta, querido, da minha esposa, que eu vou ter que apresentar a minha esposa sem ruga para Jesus, sem mácula e sem mancha. A vontade de Deus, ela é condicional. Você acha, querido, que vamos imaginar, a pessoa é fiel a Deus a vida inteira, aí lá no leito de morte, ela resolve blasfemar, abandonar Jesus, falar: não creio nesse Deus não, olha que Deus deixou eu morrer, e ela começa a blasfemar contra Deus. Aí porque ela foi boa a vida inteira, lá no último momento Deus fala: não, eu vou contar mais o que foi bom antes. É assim? Não, meu filho. Amarei os que me amarem, honrarei os que me honrarem. Foi isso que ele disse. Romanos 1:18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Versículo 21: pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, e até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à sua natureza. Querido, eu vou encerrar dizendo uma coisa. Quantos aqui tem promessa de Deus em alguma área na sua vida? Algum dia Deus falou que ia usar a sua vida, que ia te dar uma casa, que ia te dar um marido, que ia te dar um ministério, não sei. A Bíblia diz que independente do nome que o meu pai e a minha mãe me deu, Deus me deu um nome e escolheu algo para eu fazer e ser. E a Bíblia diz que lá no céu existe um livro chamado Livro da Vida.
Lá no céu não tem uma lista de chamada, tem um livro que eu terei que prestar conta da minha vida. Eu posso viver a vida inteira o que eu quiser, ser quem eu quero ser, e nunca ser o que Deus me chamou para ser. É possível? É possível. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas eu posso ficar dentro da igreja a vida inteira e não viver isso. Posso ser menino, posso não tomar posse daquilo que é meu, posso ser grande e estar tendo atitude de menino, e nunca viver aquilo que Deus tem para mim. Você pode viver, querido, um casamento derrotado a vida inteira, e nunca experimentar o que é um casamento segundo Deus. Você acha mesmo que Deus quer um casamento derrotado para você? Pensa, querido, será que Deus quer mesmo doença para você? Ah, Deus enviou a doença ali para corrigir. Sabe por que, querido, aconteceu? Porque em algum momento desviou, algum momento aconteceu um problema. Porque a vontade inicial de Deus, aí você fala, não, mas Deus deixou Jó passar aquilo. Por que Deus permitiu Jó? Tinha algo dentro de Jó que tinha que ser mudado. Quem sabe? Jó tinha uma coisa que muitos de nós aqui temos, e tome cuidado. Jó tinha uma coisa que chamava, escute isso, senso de justiça própria. Pastor, o que é isso? Eu acho que tudo está acontecendo na minha vida porque eu sou muito bom. Não, Deus está me abençoando porque eu sou dizimista. Deus está me abençoando porque eu sou fiel na igreja. Deus está me abençoando porque eu pago minhas contas. Deus está me abençoando porque eu sou muito bom no que eu faço. Na verdade, querido, você está querendo falar que Deus está abençoando, mas você está tendo um senso de justiça. Tudo isso aconteceu porque eu sou muito bom. Aí na hora que Deus permitiu acontecer aquelas coisas, querido, o coração de Jó apareceu. Ah, mas eu sou tão bom nisso, eu sou tão bom naquilo, eu sou tão bom naquilo outro, eu sou tão bom naquilo outro. Como que isso aconteceu, Senhor? E no final o que Jó fala? Eu achei que te conhecia, mas eu só te conheci mesmo depois. Você acha que se Jó, querido, não tivesse aquele senso de justiça própria, aconteceria? Lógico que não, querido. Deus usou o diabo para melhorar Jó. Isso é fato. Mas a vontade de Deus nunca foi que Jó passasse tudo aquilo. Foi uma vontade permissiva para melhorar algo em Jó que precisava ser melhorado. Então, querido, entenda, quando alguém falar para você alguma coisa assim, ah, fulano, aconteceu isso, ou aconteceu alguma coisa na sua vida, estava andando de bicicleta, quebrou a perna na hora que estava vindo para a igreja, está vendo? Deus permitiu, a vontade de Deus, porque você não estava vindo à igreja todo dia, agora quebrou a perna. Querido, alguma coisa aconteceu. Pode ser a vontade permissiva, pode ser a vontade condicional de Deus, mas a vontade de Deus, querido, é o que está escrito em Isaías 18:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio, abençoarei o teu pão e a tua água. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, as bênçãos te seguirão onde você for. Tudo fora disso tem a ver com as outras 3 vontades que eu expliquei para vocês. Então, quando você lê na Bíblia alguma coisa, querido, ah, por que Sansão perdeu o olho? Por que cortou a careca de Sansão? Ele fez alguma coisa de errado no meio do caminho. Não era necessário. Eu ia ler um texto de Sansão com vocês, não vou ler aqui. Mas viva o propósito de Deus para a sua vida em abundância. E eu vos chamei, vos escolhi para que vocês tenham vida
e a tenham em abundância. No mundo tereis aflições, mas não tenha medo, eu estou com vocês.